Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nessa casa, que nos é tão querida, que possamos aproveitar cada vinda, procurando realmente tudo que aqui assimilamos, procurarmos vivenciar no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, em mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá. E vamos que vamos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Feliz Ano Novo, né? Estamos aí começando um ano fresquinho, né? 2024 aí. E hoje já estamos aí no dia 7. E pensando um pouquinho no tema, o que me motivou falar da gratidão e o progresso, ontem eu completei mais um ano de existência, né, na matéria. E aí, estou ficando mais velha, gente. Sei que não parece, mas parece sim, né? Tem os cabelinhos brancos aqui, mas, né? Então, eu fiquei muito agradecida, sabe? A gratidão foi uma coisa muito forte, um sentimento que eu tive ontem, porque tantas assim felicitações, né? Tantas vibrações, tantas palavras de carinho, que eu falei, gente, eu acho que eu estou fazendo pelo menos acho que estou no caminho certo, né? Porque é tão bom quando a gente recebe o carinho, né? Assim, o aconchego de um abraço, de uma palavra. Eu falei, gente, que coisa boa, né? E a gratidão, né? Gratidão por mais um ano, gratidão por estar nessa casa, né? Que é um presente, né, que todos nós ganhamos, né? E aí eu realmente quis falar sobre isso, porque, né, a gratidão é muito importante. Por que falar da gratidão e do progresso? Porque a gente também fala sempre aqui, a doutrina sempre nos fala, nos pede, né, nos orienta para que a gente evolua, para que a gente invista no nosso autoconhecimento. E às vezes a gente acha que não está saindo do lugar. Mas não é verdade, né? A gente também tem que ter um olhar de amor com a gente, um olhar de paciência, porque a gente, né, nós somos espíritos imortais, né, num processo de evolução. Então, as escolhas equivocadas, os acertos, né, tudo isso faz parte da nossa caminhada, né? E a gente também tem que se parabenizar pelos progressos que a gente tem, né? Não parece, mas se a gente pensar hoje, né? Sei lá, 5, 10 anos atrás, a gente já melhorou alguma coisa, né? Então a gente também tem que entender que a gente também está progredindo, mas às vezes é pouquinho, né? Às vezes a gente leva muito tempo para tomar consciência, né, de um defeito, de uma má tendência que a gente tenha, né? A gente demora um tempo para perceber quanto a gente ainda é orgulhoso, né? Tomar essa consciência é muito importante, porque aí o autoconhecimento a gente vai vendo que é um processo. Então a gente se conhece, a gente se percebe, a gente vai vendo realmente, né? Eu tenho dificuldade nisso, eu ainda sou muito orgulhosa. Eu ainda tenho muita vontade de controlar, né? Na última vez que eu estive aqui, no dia 24 de dezembro, eu trouxe uma música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. E nessa música eu fiz uma analogia, né, com vários pontos do Evangelho. Está lá, quem quiser ver, está no Facebook e no YouTube, falando, né, sobre a importância da gente orar, da gente ter essa conexão com a espiritualidade, para conseguir ter essa força e essa coragem que a gente precisa, né? Porque a doutrina espírita ela é muito clara. O espiritismo é muito claro, ele vem fala, né, a nossa razão e fala ao nosso coração. Então a gente precisa entender todo esse processo e também se dar parabéns e também se dar, né, um colo, uma oportunidade. Não, realmente eu tenho dificuldade nisso. Só o fato da gente admitir, né, que tem ainda essas imperfeições que fazem parte, né, do nosso espírito, já é uma evolução, né? O triste é quando a gente emperra, quando a gente fica ali fazendo pirraça igual criança, e a gente acha que as outras pessoas têm que se submeter
a nossa maneira de ser, né? Não, eu sou assim, quem quiser que me aguente, né? E aí a gente se depara com a doutrina espírita, que o tempo todo nos explica, o tempo todo nos convida a sermos melhores, né? A mudar a nossa perspectiva, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós não deixamos a nossa pátria espiritual, né? a nossa pátria original, que é a espiritual, para vir aqui para nada, para ser castigado, para ser punido, não. Nós estamos aqui encarnados com uma tarefa, a primeira delas é essa, é o autoconhecimento, é a gente olhar para dentro, a gente ver o que a gente precisa mudar em nós, né? E contribuir, né? De alguma maneira, através dos nossos pensamentos, através do nosso trabalho, todas as atividades, né, que nós fazemos no bem. E eu disse isso nessa última palestra, tantas coisas a gente pode fazer, tanto bem a gente pode fazer ao nosso próximo, né? E às vezes a gente acha que, de forma equivocada, que a gente só pode fazer a caridade, ou que a caridade seja só a caridade material. Ela também é importante, mas a caridade mesmo, como Jesus, né, exemplificou e falou para a gente, é o perdão das ofensas, né, nós sermos indulgentes para com o nosso próximo, né? É muito mais, não complicado, mas é muito mais profundo do que a gente pode entender, né? E a gente sabe, meus queridos, né, que a convivência no nosso núcleo familiar, no nosso ambiente de trabalho, na sociedade em geral, ela é desafiadora, né? Todos nós sabemos. Dentro da nossa família, nós temos espíritos que se afinizam, mas temos aqueles espíritos também que estão em outro estágio evolutivo. Então, a gente precisa disso, né? Mas a gente precisa ser grato. Então, vamos falar um pouquinho, né? Estou falando da gratidão, e ler algumas questões, refletir sobre algumas questões aqui no Livro dos Espíritos, que está lá na Lei do Progresso, né? Para a gente começar aqui, ó, o Dia da Gratidão é comemorado todos os anos no Brasil em 6 de janeiro. Olha que interessante. Ontem foi o Dia da Gratidão, né? É uma data dedicada ao agradecimento das venturas e coisas boas que nos acontecem. E também aos desafios e oportunidades de crescimento, sem os quais nossa jornada reencarnatória estaria incompleta. Então, a gente tem que ter esse sentimento, né, de gratidão, agradecer por todas as coisas boas que acontecem na nossa vida e agradecer também naqueles momentos que são os mais desafiadores da nossa existência, né? Em que a gente tem que ter muita fé, em que a gente tem que ter muita paciência, primeiramente com o nosso processo, né? De entender que a gente está passo a passo, gradualmente, a gente vai, né, dando passos aí nesse caminho que vai nos levar à perfeição, né? Nós vamos ver tudo isso nessas questões. Então, a gente precisa também desses desafios, porque nos fazem crescer, né? Os momentos que são difíceis, em que a gente acha que está tudo perdido, que a gente está vivendo um momento que é uma desgraça, que é um mal, que aquilo é uma dor sem fim, a gente tem que ter a paciência, a gente tem que ter a resignação para entender que aquilo vai passar. Que aquela situação, naquele momento, nos causa dor, mas muitas vezes a gente observa que tempos depois, quais são os benefícios daquela situação na nossa vida. Na hora que a gente precisa, e a gente é muito ajudado, né? A gente sempre fala aqui da importância da prece, da importância dessa conexão com a espiritualidade, com o nosso anjo da guarda, porque a prece, ela nos fortalece, né? Nós estamos, queridos, encarnados num planeta de provas e expiações, né? A Terra, nossa amada Terra, é uma escola abençoada, uma oportunidade da gente fazer o bem, né? Através de uma ajuda, através de uma prece. Tantas formas a gente pode fazer o bem, de tantas formas a gente às vezes pode ajudar, e às vezes a gente se acha incapaz de ajudar o outro, né? É com uma prece, é com um sorriso, é com um abraço, né? Como é bom a gente receber ali o acolhimento das pessoas, o carinho das pessoas, né? Isso faz toda a diferença. Muitas vezes nós estamos aí, né, como diz lá a música do Roberto Carlos, com 1 milhão de amigos, né?
na internet, nas redes sociais. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade de estar um momento com um amigo nosso, sentar, chorar, sabe? Repartir aquela dor, né? Porque não é fácil para a gente falar das nossas dores, para a gente se mostrar vulnerável, porque a gente não quer, né? A gente se acha muito forte, muito dono da verdade. E, às vezes, a gente precisa trabalhar também a humildade de reconhecer que a gente precisa do outro, que a gente precisa de um amigo, que a gente precisa de uma conversa, né? Quantas vezes, né, a gente ali numa conversa com um amigo, numa oportunidade que a gente tem, e que se a gente não se vigia, elas são raras, né? Porque a gente passa agora pelo final do ano numa correria, mas também é bom porque é nessa oportunidade do ano, né? Parece que é só nessa época a gente tem a oportunidade de estar com os amigos, de fazer confraternização, de sair, às vezes, do ambiente, né, de trabalho, estar ali confraternizando com as pessoas. É tão bom. E a gente se pergunta, às vezes, por que eu não faço isso mais vezes? Por que eu não ligo para aquela pessoa que eu gosto tanto? Por que eu não vou quando uma amiga convida, um amigo convida para ir tomar um café, para fazer um passeio? A gente está sempre tão apressado. E esses momentos é que valem a pena, é que fazem a gente lembrar da nossa humanidade, fazem a gente lembrar uns dos outros, né? Somos vulneráveis. E às vezes a gente se protege, a gente usa uma máscara de que está tudo bem e não está bem. Não está bem, né? Então a gente precisa desse cuidado, isso também é caridade, essa atenção com o próximo, né? Isso também é amor. Né? Isso é importante. Mas então, vamos então para estudar aqui, refletir sobre algumas questões do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 8º, que fala da lei do progresso. Né? E aí, a gente vai ver também aqui a atualidade dessas questões. Né? A gente está aqui com o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, né? No século XIX. E a gente vai ver a atualidade dessas questões que a gente vai tratar aqui, né? Hoje, no ano de 2024. Então, a gente começa aqui, ó, na questão 780, onde Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente, né? Porque a gente estuda na doutrina que o espírito ele precisa, né, desse desenvolvimento intelectual. A gente está aqui na oportunidade de desenvolver a nossa inteligência através do trabalho, através do estudo, através do conhecimento que a gente adquire. Isso é importante. Mas a gente também precisa trabalhar, né, um outro lado, que é o da moralidade. Nós estamos aqui, somos espíritos imperfeitos, ainda nessa etapa da nossa evolução, ainda nessa etapa da vida do espírito, que ainda é mais instintiva, que ainda tem mais paixões do que virtudes. Então, a gente também precisa focar no aspecto moral. E muitas vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente se dedica muito a um conhecimento, ao estudo, mas se esquece da moralidade, se esquece de se observar e ver como que a gente está conduzindo a nossa vida, como a gente está tratando o nosso semelhante, né? Então, a gente precisa do intelecto e também da moralidade. E aí a gente vem aqui na questão 192, que é fantástica, onde Kardec pergunta o seguinte, ó: por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros sem passar pelos intermediários? E olha que pergunta ansiosa, né? A gente se pergunta, gente, mas tem que ser isso, esse tempo todo, né? Como que é que você fala, Magui? Milênios sem fim, né? Séculos incontáveis e milênios sem fim. Não dá para pular, não dá para, né? Olha a pergunta de novo. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros sem passar pelos intermediários? Olha a pergunta de Kardec.
E olha a resposta dos espíritos. Não. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Então, é gradual. A gente não vai acordar amanhã, né? Como disse o Rogério. Meu Deus, tudo diferente. Porque a gente vem, né? A gente vem aí do dia 30 para o 31. Meu Deus, a gente recebe aquelas, né, mensagens ali que são boas, que fazem parte ali de uma virada, de um término de ciclo. Mas, né, a gente olha aquilo ali e parece que passa de mágica. Que no dia 1º de janeiro a gente vai acordar e a gente está transformado. O mundo... E não é bem assim, meus queridos, né? A gente mudou do dia 31 para o dia 1º. Mas se a gente não se esforçar, se a gente não compreender e se a gente não praticar todo esse ensinamento que a doutrina nos traz, nada vai mudar na nossa vida, né? Não é feliz ano novo, a gente tem que aprender a desejar feliz você novo. Porque é o que a gente precisa ser. A gente precisa ser novo. A gente precisa se animar, a gente precisa ser grato por ter essa doutrina nas nossas vidas. Como isso é importante. Porque às vezes a gente vem à casa espírita, a gente assiste a palestra, a gente toma um passe, mas eu acho que a gente ainda tem dificuldade, até pela nossa limitação, de entender realmente a profundidade dessa doutrina. Entender que nós somos espíritos imortais, que a morte não existe, que nós estamos aqui com um grande propósito, que é o de evoluir, né? Então, cada passo que a gente dá na direção do bem, da prática do bem, a gente tem que se felicitar. A gente tem que entender que isso faz parte de um progresso, né? Mas é lento. Não adianta a gente querer pular etapa. Gente, é tão fácil a gente observar, é só olhar a natureza, né? A natureza está aí maravilhosa para nos mostrar. Cada época tem, né, o seu fruto, a sua estação. Se bem que a gente está bagunçando um pouco, né? Fazendo um pouco de confusão, usando as coisas aí de uma forma equivocada. Então, a gente está provocando muita confusão no planeta. Mas as coisas estão aí, cada coisa no seu tempo, né? Então, a gente vai entendendo isso, né? E aí, Kardec continua aqui, ó. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Os espíritos respondem, ó, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Vou de novo, ó. Como é que a gente pode? Como é que, né, a gente se desenvolvendo intelectualmente, a gente pode... isso vai desencadear num progresso moral. Dando a compreensão do bem e do mal. Porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente começa a compreender, né? A gente sabe já a diferença do bem e do mal. E muitas vezes a gente vai precisar ainda passar por situações que a gente vai julgar que são mais ou que são mesmo, mas que vão trazer um benefício. Mas se desenvolvendo, a gente vai tendo essa capacidade. A gente sabe, né? Quando a gente não está agindo muito certo, a gente já tem essa capacidade, né?
Só que muitas vezes a gente, por orgulho, a gente não quer dar o braço a torcer. Mas a gente sabe, às vezes, né, quando a gente está agindo mal, quando a gente tem um pensamento que é inapropriado, né, logo depois a gente já se arrepende, já tá bom, porque em outra época a gente tem um pensamento mal e se compraz no mal. Então, se hoje a gente já pensa no mal e a gente logo já eu não devia ter falado isso, eu não devia estar pensando isso. Já é um progresso, né? Passo a passo. Então, é assim, né? O homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos, né? E aí a doutrina traz o conhecimento, mas aí também tem um lado que muitas vezes nos assusta, porque aí a gente está agindo com conhecimento de causa. Não adianta a gente estar vindo aqui, não adianta a gente estar aqui fazendo palestra e chegar no plano espiritual, eu não sabia. Olha, como que você não sabia? Você estava lá assistindo, você estava lá falando. Olha a responsabilidade que a gente tem, porque a gente passa a ter conhecimento. A gente não pode falar, eu não sabia, né? Eu ignorava isso. Não, a gente está tendo a oportunidade de conhecer. Então, olha como é importante a gente ter a oportunidade também de prestar atenção e ver como a gente está agindo. E se esforçar para agir de forma diferente, né? 780b, ó. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Os espíritos vão responder, ó. O progresso completo é o alvo a atingir. Mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Meus queridos, e a gente vê isso no nosso planeta também. Quantos espíritos são extremamente inteligentes, têm uma capacidade extraordinária, mas moralmente ainda usam esse conhecimento para o mal. A gente vê isso, porque não é ao mesmo tempo. A gente se desenvolve inteligência, a gente aprende melhor, a gente faz escolhas melhores, né? Mas enquanto esse processo acontece, quantas vezes nós vamos errar? Muitas vezes. Vamos fazer escolhas equivocadas, vamos fazer escolhas que vão nos prejudicar. Nós vamos fazer escolhas que as nossas atitudes, às vezes, podem prejudicar o nosso semelhante. Isso faz parte do processo, né? É o passo a passo. Então, a gente vai aprendendo. Cada encarnação, ela é muito importante. Ela é muito interessante, porque é o presente, é o momento que a gente tem de agir diferente. Então, que a gente esteja motivado aí, né, por estar começando um ano. A gente está hoje, dia 7 de janeiro de 2024, que a gente possa pensar sobre isso, né? E aí, vamos continuar aqui, ó, na questão 783, onde Kardec pergunta o seguinte, ó, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Ou seja, a gente está sempre progredindo, isso é, né, é progressivo e lento? Há um progresso regular e lento que resulta da força das coisas, né, dizem os espíritos. Mas, quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. E olha que interessante o que dizem os espíritos, né? A gente vai caminhando, só que às vezes é lento, né? E de vez em quando Deus aí, ó, provoca um abalo físico. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde isso ainda acontece. A gente sabe que materialmente o planeta está em transformação, né? Então, são abalos. E abalos morais também, né? A gente fala sempre da regeneração. Nós já estamos nesse processo de regeneração há muito tempo. O planeta já está passando por isso,
né? Uma grande revolução foi a doutrina espírita, quando veio lá na França, no século XIX, né? Onde tudo estava ali influenciado naquele contexto daquela época pelo iluminismo, pela razão. E aí surge a doutrina espírita, né? Com a sua fé raciocinada. Uma grande revolução, porque nos explica, né, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o propósito da nossa vida, da onde a gente veio, o que a gente faz aqui, para onde a gente vai. Fala dessa continuidade da vida, que nunca se interrompe. Nós estamos sempre vivos. A diferença é que, ora, nós estamos encarnados, como agora, e ora, nós vamos estar desencarnados, sem um corpo material. Mas a boa notícia é que nós não vamos deixar de existir. Não vamos. Né? Então, olha como é importante a gente estar buscando isso. A gente entender isso. Porque esse investimento que a gente está fazendo é para o nosso espírito. E ele é eterno. Ele não vai deixar de existir. Tudo que a gente adquire em conhecimento. Nessa palestra do dia 24, eu li uma das passagens do Evangelho que eu considero mais linda, que é a verdadeira propriedade. Né? Porque a gente vem, a gente encarna e às vezes a gente se ilude. Né? A influência da matéria ela é muito grande sobre o espírito. Né? Então a gente se ilude que a gente é daqui, mas nós não somos daqui. Nós somos seres espirituais numa existência corpórea. Esse estado nosso é transitório. Tem um objetivo, mas ele é transitório. Nada do que a gente vai levar é coisa da matéria. Então, que a gente saiba usar e usufruir, mas não se apegar, porque nós não somos daqui. Nós estamos trabalhando, nós estamos ganhando o nosso dinheiro, nós estamos suprindo a nossa existência material. Mas a hora que a gente tiver que deixar tudo isso, a gente vai voltar. E com o que a gente vai voltar? Com as virtudes, com os vícios que a gente ainda tenha, né? Com os momentos de felicidade, de alegria, com o progresso que a gente fez. Mesmo que seja pequenininho, não importa. Já é um passo. Né? A gente tem que ser mais rico quando deixa a terra do que quando a gente chega aqui. Né? Que a gente pense nisso. E aí tem um comentário maravilhoso aqui de Kardec, depois dessa questão, que vale a pena a gente partilhar aqui. Ó. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatível com o progresso, ele as derruba com todos os que as querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco, porque a gente ainda vê isso, né? Leis que favorecem os mais fortes, os mais poderosos, em detrimento dos que mais precisam. Esse ainda é o nosso nível evolutivo. Mas as coisas vão sendo transformadas, né? O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem, geralmente, não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem.
são a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de haverem revolvido. E olha que beleza a gente entender isso aqui, né? O progresso, ele vai acontecendo. Não importa, né? Se a sociedade, no geral, se a humanidade ainda está ali. Por isso que Deus, de vez em quando, mexe, né? A gente vê essas revoluções físicas, esses abalos, as transformações sociais que a gente vive, né? Quantos costumes e hábitos, há um século atrás, a gente achava normal. E hoje a gente se escandaliza, porque a gente está evoluindo pouco a pouco. Então a gente vai percebendo. Só que essa transformação não acontece do dia para a noite, ela é gradual. Porque nós somos espíritos que nós vamos evoluindo pouco a pouco, né? E o que é a humanidade? É a somatória do que nós somos individualmente. Então, olha como é importante a gente entender isso e como é importante a gente promover essa transformação dentro de nós. Porque eu promovo, a Ângela promove, o Rogério, né? Cada um vai fazendo a sua parte e aí a gente vai vendo o resultado disso de forma geral. Mas, às vezes, o que acontece é que nós temos uma postura passiva, né? De esperar que as coisas aconteçam. Que um belo dia a gente amanheça e esteja tudo diferente, né? Mas o que a doutrina nos fala de forma muito clara é que essa transformação não é de fora para dentro. Ou seja, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A mudança começa em nós. É a nossa mudança de atitude, de pensamento. Mas aí a gente escuta, mas por que eu vou fazer isso? Todo mundo age dessa maneira. Cada um de nós é responsável pelas suas atitudes. A gente se importa muito com o outro, né? Ou quer, por pertencer, quer ficar ali fazendo, às vezes, o que as pessoas estão fazendo e que a gente sabe que não é certo. A gente sabe que o resultado não é bom, mas para a gente não ficar mal na foto, né? Para a gente, não, o que as pessoas vão pensar, né? Vão olhar esquisito. A gente sempre fala aqui, todo aquele espírito que vem para essa terra, que quer promover mudanças, que quer que as coisas mudem a ordem, são perseguidos. Na história toda da humanidade, atualmente nós temos vários exemplos de pessoas que querem transformar, que querem pensar fora da caixa, que vão ali se dedicar a uma causa e que não são olhados de boa forma. A gente sempre falei isso no dia 24 e vou repetir hoje. Se Jesus voltasse, né? Algumas pessoas esperam aí a volta de Jesus, como ele ia ser tratado? De que maneira ele ia ser tratado? Como que ele ia ser recebido? Ele ia encontrar coisas diferentes daquela época que ele voltou? Muito pouca coisa. A gente evoluiu, sim, intelectualmente, moralmente, muito pouquinho. Mas ele ia ser tratado da mesma maneira. Se ele fosse para muitos templos, para muitas coisas que são erguidas em nome dele, ele ia expulsar os vendilhões do templo. Porque nós ainda estamos fazendo isso. Nós ainda estamos usando a fé que não raciocina, a fé que quer manter as pessoas dominadas. Isso ainda é o que prevalece no nosso planeta, queridos. Ele ia voltar e como a gente ia tratar ele? A gente ia recebê-lo de portas abertas. A gente acabou de passar aí pelo Natal, onde ele é o homenageado, mas é o último a ser lembrado, né? É a realidade. É a nossa realidade ainda, né? Mas a gente tem que se prestar atenção nisso. Prestar atenção em nós. O que nós estamos fazendo diferente? Como que nós estamos sendo cristãos, queridos? Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho que já tem os esclarecimentos dos Espíritos, que já nos abrem o entendimento para as parábolas, para as passagens de Jesus, que a gente não podia compreender naquela época. Mas hoje a gente já pode compreender.
quando ele falava sobre a reencarnação. Ele falava tudo isso, ele falou tudo isso na época que ele veio, mas a gente não tinha capacidade de entender. E o Espiritismo joga luz, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente começa a entender, né? A gente é convidado a essa prática de forma racional, entendendo por que a gente faz as coisas, entendendo qual é o propósito da gente estar aqui, né? Todo o ensinamento de Jesus foi baseado nisso, na vida futura. Ele não estava falando para a vida terrena. Não, ele fala da vida futura. E que vida futura é essa? É a vida do espírito, que é indestrutível, que é imortal, né? A gente precisa refletir sobre essas coisas. Que tipo de cristão eu estou sendo? Que tipo de espírita eu estou sendo? Quais são as minhas atitudes? O que eu posso fazer onde eu estou para ser a mudança? É isso que a gente tem que pensar muitas vezes, né? E aí que está o grande desafio, né? É um desafio, com certeza é. Ó, olha, eu quando li essa questão aqui, a 784, né? Olha a atualidade dessa pergunta que Kardec fez aos espíritos lá atrás. 784. A perversidade do homem é bastante intensa. E não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Olha a atualidade dessa pergunta. Quantas vezes nós não nos fazemos essa pergunta? Progresso? O que ela está falando? Que progresso é esse? Porque a gente acha que a gente está retrocedendo, né? A perversidade do homem é bastante intensa. E não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Olha a pergunta que Kardec fez. E olha a resposta dos espíritos. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal. E dia a dia corrige os seus abusos. Olha isso aqui agora, ó. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Olha a resposta dos espíritos. Olha a atualidade disso, né? É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Quantas vezes nós, na nossa vida, não estamos num caminho aí equivocado, buscando, às vezes, uma saída, buscando uma resolução, mas a gente não muda. A gente quer que as coisas aconteçam, né, como por milagre. E não vão acontecer, queridos. Não é assim que funciona. É a consciência que a gente precisa ter, é a mudança que a gente precisa fazer, né? Nos pensamentos, nas emoções, nas ações, né? Isso que a gente precisa fazer. E às vezes a gente está tão mal, a gente está tão aflito, a gente está tão numa fase tão complicada que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar. A gente não se abre para a ajuda, né, da espiritualidade, que está sempre ali para nos ajudar de tantas formas, mas a gente se fecha e a gente acha que aquilo não tem saída. Mas é preciso que haja para a gente entender a necessidade do bem, a necessidade das reformas que a gente precisa fazer em nós, para que isso se reflita um dia na sociedade onde a gente vive, na humanidade, no geral, né? É muito atual essa questão que Kardec traz. Eu, quando li, eu falei, gente, parece que foi escrita ontem, né? E já tem um tempinho, né? Ó, 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O que impede? Qual é o maior obstáculo para o progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e do próprio mal pode sair o bem. Mas este estado de coisas durará
apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Olha que resposta, olha que esclarecimento, né? Orgulho e egoísmo, queridos, né? Orgulho e egoísmo. Quantas vezes na nossa vida a gente age, né? Ainda lá na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, né? A gente ainda se compraz e a gente ainda se pega tendo esses pensamentos e às vezes tendo essas atitudes de querer se vingar, de querer, né, bater de frente, de querer impor a nossa forma de pensar, a nossa forma de crer, né? É isso aí. A gente ainda tem essa dificuldade, né? A gente já passou por Moisés, Jesus já veio, tem a doutrina espírita e nós vamos caminhando, passo a passo, pouco a pouco, mas é importante que a gente caminhe. Mesmo que a gente tenha hora, meu Deus, é tão difícil, a gente está aqui estudando a doutrina, mas eu sou tão indigna disso. Eu sou tão, né, eu não mereço isso, né? Aí muda, né? Como diz Rogério, aquela voz tranquila, eu não mereço isso. Realmente, gente, se for ficar esperando perfeição, ninguém vem, né? A gente que vem aqui falar, que divulga, que é mais, né, mais metida besta. A gente é mais corajoso, né? Mas a gente também precisa disso. Principalmente porque a gente fala que quem ouve, né? Aqui eu tenho 2 ouvidos, eu tenho que aplicar isso em mim. E vocês acham que eu aplico sempre? Não. Não mesmo, não se iludam com isso. Quando eu vim para essa casa, né, e que eu vi aqui José Manel, Sueli, Pausali, Ângela, né, falando, eu chegava, né, e eu olhava. Vocês pensam que algum dia eu imaginei estar aqui falando essas coisas para vocês? Nunca. Até hoje dá frio na barriga, até hoje eu falo, meu Deus, eu não tenho o que falar. O que eu vou lá falar para eles? O que eu vou fazer? É a responsabilidade, né? E hoje a gente vem, a gente estuda e ninguém está aqui. A gente fica aqui em cima porque, né, é mais fácil, mas não sou diferente de ninguém. Tem minhas impaciências, tem minhas irritações, tem minhas lamentações, tem meus momentos que, meu Deus, para que eu fui conhecer isso tudo? Agora eu sou responsável, né? Falar o que não deve. Todos nós, queridos, somos espíritos a caminho e ainda nesse estágio evolutivo. Mas precisamos estudar a doutrina, né? Para que a gente entenda que a gente está aí progredindo, mesmo de pouquinho, mas tem que seguir, né? E aí, tem mais 2 questões aqui que são muito boas para a gente. Esse capítulo, gente, é grandinho, tá? Ele vai da questão 776 até a 802. Então, quem tem o Livro dos Espíritos, aproveita para estudar, para, né, se aprofundar, porque aqui a gente tem um tempinho muito curto, mas vale a pena estudar, porque a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, a gente tem que seguir aí. E aí a gente vem para a questão aqui, ó, 799, né? Por que eu falei né? Essa daqui foi... pensei na gratidão e no progresso, eu linkei, foi nessa questão aqui, porque ser grato por isso. Ser grato por a gente conhecer isso tudo, por a gente já estar se esforçando, né? E acreditar, porque se a gente não acreditasse na doutrina espírita, a gente não estava aqui estudando, a gente não tinha saído de casa hoje, tinha vindo aqui, porque a gente acha que vale a pena, a gente está buscando, a gente quer se esclarecer, a gente quer estudar, a gente quer evoluir, né? E de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso, né? E aí os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos, né? Reencarnação. Isso é o diferencial, né? Reencarnação. Porque destrói,
esse orgulho, esse egoísmo bobo que a gente tem de achar que a gente é melhor do que o outro, né? Todos nós somos espíritos. O que define a cor da nossa pele, o que define o nosso lugar na sociedade, o que define o nosso sexo, se hoje nós estamos num corpo masculino ou num feminino, isso vai depender das necessidades do espírito. Então, destrói essa coisa que a gente alimenta, né? De ter sangue nobre, de achar que é melhor do que o outro. Queridos, isso é uma vaidade tola que nós alimentamos, né? De achar que a gente tem melhor, né? Que a gente tem poder, que a gente tem riqueza e que a gente é mais do que o outro. O Espiritismo acaba com isso, porque nós somos reencarnacionistas. A gente entende que hoje nós estamos nessa situação, hoje nós estamos encarnados aqui. Coisa boa. A gente poder estar num país, estar nesse momento aqui nessa cidade, vindo aqui por livre escolha, buscar esclarecimentos. Será que a gente para pensar quantas pessoas aí nesse mundo não podem exercitar a sua fé? Elas não podem pensar livremente. Elas não podem expressar as suas opiniões. E a gente não costuma pensar nisso. Porque como a gente tem liberdade, como a gente pode pensar, como a gente tem liberdade de culto, a gente acha que todo mundo tem, mas não tem. Quantas pessoas são perseguidas, são mortas pelas suas ideias, pelas suas crenças, por, como eu disse, defender ideias e causas nobres. Não é todo mundo que tem essa liberdade de ir e vir, essa liberdade de crer. Não, não é todo mundo que tem. E hoje nós estamos aqui nessa oportunidade, então que a gente saiba aproveitar. Porque amanhã eu não sei. Não sei onde que eu vou encarnar, não sei qual as minhas escolhas, onde eu vou precisar estar para continuar no meu desenvolvimento. Então amanhã eu posso estar num lugar, né? Eu ainda falo muito, vou acabar na próxima encarnação nascendo lá, sei lá, no islamismo, lá para vir de burca, para não falar nada, né? Então, a gente não sabe, meus queridos. Então, a gente tem que aproveitar, né, as oportunidades que a gente tem agora. Porque é importante isso. Mas daqui a pouco a gente vai estar num outro país, numa outra cultura, com uma outra cor de pele, num outro sexo. Então, a reencarnação, ela é democrática. Então, a gente tem que entender que hoje a gente está aqui exercitando um trabalho em prol do nosso desenvolvimento e do desenvolvimento da nossa terra. Né? Nós já somos espíritos aí vindos com muitas experiências. Quantas profissões nós já tivemos? Né? Quantas posições sociais nós já ocupamos? E a gente quer, às vezes, fazer regressão porque a gente quer. Ah, eu quero saber quando eu fui rainha, né? Quando eu fui nobre. Ah, mas aí ninguém quer saber. Se você não não foi Jack Estripador, se você não foi um torturador, isso ninguém quer saber. Não, eu fui uma nobre. E aí às vezes faz regressão e foi lá, uma pessoa simples, um sapateiro, uma pessoa comum. Ah, que coisa sem graça. A gente quer saber o que a gente foi para exaltar o nosso orgulho, né? Para saber que a gente foi rainha. Meu Deus! Não é bom nem saber, por isso que Deus é bom e a gente não lembra. A gente tem um esquecimento, queridos. É só a gente parar um minutinho na hora que está naquele auge daquele estresse, daquela irritação e ver como a gente vai agir. Não precisa saber com detalhe o que a gente foi. Se a gente se observar, a gente sabe, né, onde aperta o calinho, né? A gente sabe das nossas tendências instintivas para o poder, para a vaidade. Deus é muito bom, queridos, porque a gente não lembra. A gente está aqui só tendo que trabalhar, tendo a oportunidade de trabalhar. Mas se a gente fosse lembrar, meus queridos, a gente pode ter certeza que não ia dar muito certo, né? Por isso que às vezes a gente já tem ali no nosso núcleo familiar, né? Aquelas pessoas que a gente simpatiza, mas aquelas que falam, gente, eu não consigo confiar nessa pessoa. Às vezes é um irmão, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um amigo, a gente não consegue, a gente tem uma antipatia com aquela pessoa e a gente não sabe explicar.
E da mesma maneira, a gente também ama as pessoas, a gente gosta das pessoas, a gente gostando dessa pessoa, gosta gratuitamente porque são velhos conhecidos, né? São pessoas com quem a gente já conviveu. Então, a gente tem que... né, a doutrina explica isso tudo, mas a gente tem que trabalhar. Agora é importante. Saber o que a gente foi, deixa quieto. Quando a gente voltar para o plano espiritual, vai desenrolar um papiro, né? Foi isso. Deixa quieto. Vamos aproveitar agora. Se a gente tem essa dificuldade ainda, se a gente é muito orgulhoso, gosta muito de controlar, a gente adora. A gente adora. Controle. A gente quer tudo da nossa maneira, a gente quer tudo da nossa forma, na hora que a gente acha certo. Não só para a nossa vida, mas para a vida do outro, principalmente. A gente é clarividente com a vida do outro. Fulano tinha que fazer isso, para que foi fazer aquilo? E a gente não sabe, mas a gente gosta de controlar, a gente gosta de ter certeza, a gente alimenta, né, esse poder. A gente é assim. Bom, eu estou falando de mim, né? Não sei vocês, talvez aqui todo mundo já está evoluído, né? A gente brinca e fala, a gente não é esse alecrim dourado que foi semeado, não, gente. A gente tem, né, trabalho a fazer, então a gente tem que aproveitar essa existência. E aí, para a gente terminar, a questão 800. Olha essa daqui também, ó. Não é de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Né? Kardec fala, mas a gente não tem que temer isso, né? Porque a gente não consiga vencer essa indiferença e o apego. E a resposta dos espíritos, maravilhosa como sempre. Seria conhecer bem poucos homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-lo como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de uma vez. Mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar. E por isso um grande bem. Porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Então é por isso que a gente tem que ser grato. Grato mesmo. Sabe, todos os dias, num momento difícil, num momento alegre, gratidão. Gratidão. Isso a gente nunca pode esquecer disso. Né? Principalmente nos momentos que a coisa desanda, que a coisa fica estranha. Meu Deus, me dê força, me dê clareza. Porque isso é para o meu bem, eu tenho que aprender alguma coisa com isso, tem algum propósito. Na hora, meus queridos, a gente não entende. Mas se a gente tiver, aproveitar essa oportunidade para se melhorar de um defeito que for, de uma dificuldade que for, nem que ele viesse com esse propósito, para modificar um defeito de uma pessoa, já está valendo, já é maravilhoso. Então, que a gente seja grato e que a gente entenda. Porque muitas vezes a gente se deixa bater, né, por pensamentos de olhar para o mundo e falar, meu Deus, isso está um caos, isso está uma desordem, esse mundo está de cabeça para baixo. Né? Mas a gente tem que entender que nós fomos criados, assim como esse planeta, fomos criados pela inteligência suprema, pela causa primária de todas as coisas, que é Deus, que não abandona ninguém, que não tem privilegiados na sua criação. Então, todos nós... O progresso é uma lei divina, criada por Deus, para que a gente evolua. Então, a gente não está aqui abandonado, castigado, não. A gente está tendo a oportunidade. E se as coisas, às vezes, não estão saindo muito bem, são consequências das nossas ações, se não nessa existência, em existências anteriores. Mas que a gente se fortaleça, que a gente seja grato e não esqueça que nós estamos progredindo. Né? Então, eu quis trazer na primeira palestra aqui
desse ano isso. Essa palavra, sabe, de incentivo, assim, encorajamento, porque a gente precisa muito. Né? Em muitos momentos fica difícil, a gente se fecha, mas vamos estar abertos para entender a doutrina espírita, para essa doutrina ser vivenciada na nossa vida. Isso é o mais importante. Então, isso é o que eu desejo, que a gente tenha aí muitas bênçãos e muitos desafios ao longo desse ano e que a gente nunca esqueça de ser grato em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada e até a próxima.